Olá, eu sou Isaac Varzim e hoje nós vamos falar sobre vacinas, antivacinas e Bolsonaro. Новые аппараты управления естеств советских организаций отныне наступает история России, победе социализма. Recentemente, Bolsonaro voltou a ficar entre os assuntos mais falados no país, o que mostra que o presidente está trabalhando bastante, já que, ao que parece, o único dado que realmente interessa para esse governo é a sua posição nos trending topics do Twitter. Tipo um influencer que, se ficar muitos dias sem falar merda, acaba esquecendo que ele existe, já que, de produtivo mesmo, não está fazendo porra nenhuma. Mas dessa vez a polêmica foi a afirmação de que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Ô Bolsonaro, não deixa fazer esse negócio de vacina não, viu? Isso é perigoso. A vacina, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. É isso aí. Isso, presidente. Eu sou da área de saúde, farmacêutica, em menos de 14 anos ninguém pode botar uma vacina no mercado. Tem que proibir essa nossa família, presidente. Nas redes sociais, a Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, afirmou que o governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção da vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo será feito. Mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Embora o governo diga que a opção é de cada um e que não pode obrigar ninguém a nada, uma lei assinada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, em 6 de fevereiro, obriga sim a vacinação e outras medidas preventivas aos brasileiros em meio à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o artigo 3º da Lei 13.979, para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser tomadas as medidas de isolamento e quarentena, mas também a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas preventivas ou tratamentos médicos específicos. A fala do presidente também contraria o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, o presidente diz que vai impor, mas sem impor nada, que vai obrigar, mas que ninguém é obrigado, que tem que fazer, mas não precisa, que é proibido, mas se quiser pode. Falou pouco, mas falou merda. Mas não é só isso, afinal, desrespeitar as leis, que seriam a sua função cumprir, é a prática diária do dia a dia do nosso presidente. Mas é claro, pelo menos não tem mais as pedaladas fiscais como no tempo da Dilma. Mas a questão é que essa fala do Bolsonaro o aproxima ainda mais de um movimento muito louco, que, ao lado dos terraplanistas, dos seguidores do QAnon, dos leitores do Olavo de Carvalho e de gente que coloca a cara do Neymar em suas fotos de perfil na internet, tem engrossado o caldo da extrema-direita mundial. Os antivacinas. Vivemos em um mundo no qual é muito difícil de imaginar que há algumas décadas era comum as pessoas morrerem por doenças que hoje parecem idiotas, como rubéola, meningite, poliomielite, tétano. Com a evolução da medicina e o desenvolvimento de vacinas, essas doenças se tornaram raras e passaram a ser vistas como algo de um passado distante. Tipo internet de escada, Winamp, Mirk, Orkut, MSN, CQ, Fotolog, revistas de mulher pelada, Caceta e Planeta e leis trabalhistas. Porém, nesse mundo estranho, onde coexistem os que negam que o homem tenha chegado um dia à Lua, os que acreditam na existência de uma mamadeira no formato de piroca, os que creem que você ser possessivo e arrogante tem a ver com a disposição dos planetas no dia em que você nasceu e não por pura escrotice sua. Vivem também os antivacinas, mas esses não são apenas malucos, eles podem facilmente se transformar num perigo para a saúde pública. Apesar de já existirem há muito tempo pessoas que desconfiam da eficiência, da segurança das vacinas, a comunidade médica acredita que o movimento anti-vacina contemporâneo teve um estopim em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo em uma respeitada revista científica, a Lancet. Nele, Wakefield relacionava a vacina tríplice viral, que previne contra a cachumba, o sarampo e a rubéola, ao autismo. Das 12 crianças com autismo analisadas no artigo, 8 teriam manifestado a doença 2 semanas depois da aplicação da vacina. A teoria era que o sistema imunológico havia sofrido uma sobrecarga com a imunização.
Um tempo após a publicação, o estudo começou a ser questionado. O médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar a partir de processos contra os fabricantes de vacinas. Além disso, ele utilizou dados falsos e alterou informações sobre os pacientes. Após a confirmação do caso, a Lancet se retratou e retirou o estudo de seus arquivos. Mas a pauta antivacina, como toda boa teoria de conspiração delirante, achou terreno fértil para se criar na voz de líderes populistas de extrema-direita. Trump, obviamente, é um dos que já espalhou o boato que relaciona vacinas ao autismo. E os Estados Unidos têm sofrido com um surto de sarampo. Em 2019, o estado de Washington declarou estado de emergência após a confirmação de 37 casos, a maioria deles por falta de vacinação. Aliás, os Estados Unidos, que já foram vistos como um império econômico e cultural, hoje parece mais aquele amigo maluco que você tem medo que apareça na festa da turma, pelado, com uma bazuca em uma mão e uma bíblia na outra, dizendo que está caçando lobisomens endemoniados pelo bairro, enquanto cheira pó em cima da mesa da cozinha. Um horror. Mas para os americanos, e ao que parece também para Bolsonaro, grande parte do discurso anti-vacina tem a ver com a questão da liberdade, de que o governo não pode te obrigar a fazer nada, que esse tipo de atitude colocaria em risco a sua tão sagrada democracia. Mas será que é errado obrigar alguém a se vacinar? Não estaria Bolsonaro certo ao dizer que impor obrigações não é papel do governo? Não estaria assim o Estado passando por cima das liberdades individuais de cada um? Ora, o Estado só existe, o governo só existe, um presidente só existe, porque vivemos em sociedade, para resolver questões que vão além das nossas decisões pessoais e que interferem nas decisões coletivas. Se as coisas fossem resolvidas na individualidade, como alguns liberais imaginam ser possível, não só não haveria necessidade de um governo, como não haveria espécie humana como nós a conhecemos, que tão somente sabe viver em grupo. Nós somos seres sociais. Um humano sozinho morre, e morre rápido, tipo o padre dos balões. É por isso que o governo não deve decidir, por exemplo, se você pode ou não trepar com alguém do mesmo sexo. Essa é uma decisão individual sua, que não interfere em nada na vida dos outros. Não era para ser uma questão política, não era. E é por isso que o governo decide, por exemplo, a velocidade máxima que se pode dirigir numa estrada. Porque você, sozinho, não tem o bom senso de andar devagarinho, de boa. E como sua alta velocidade, depois de levar um pé na bunda da sua namorada e encher a cara de gin, pode matar o amiguinho do carro do seu lado. Criam-se leis, multas e tudo mais, pois a sua decisão pessoal estúpida interfere sim na vida dos outros nesse caso. No fim das contas, a democracia, o que você chama de liberdade, é só uma ilusão de liberdade ou um tipo de limitações de liberdade. Temos leis e regras que regem absolutamente todos os detalhes da nossa vida, que dizem do dia que nascemos ao dia da nossa morte o que devemos fazer, ou melhor, o que não devemos fazer. Quais são os limites do nosso comportamento e das nossas decisões pessoais para que não prejudique a coletividade. Veja só, a coletividade está sempre acima da individualidade, pois sem coletividade, naturalmente, não existe individualidade, simples assim. E vírus são problemas coletivos. Se você quiser assumir o risco de morrer, encontre outra forma. Você pode fumar, comer McDonald's todo dia, beber corote, ter uma dieta baseada em qualquer alimento que tenha personagem de desenho animado na sua embalagem, pintar seu rosto de preto e segurar um guarda-chuva na frente da polícia militar, descobrir informações sobre a relação da família Bolsonaro com a morte de Marielle Franco. São inúmeras as formas que você pode botar a sua vida em risco. Fique à vontade para escolher a sua favorita. Agora, vacinas são uma questão de democracia. E mesmo que você ache isso mal, foda-se. Até porque os mesmos que reclamam da vacina são os que dizem que o que funcionaria mesmo é cloroquina, remédio para piolho e ozônio no seu cu. Não é tão difícil saber que lado escolher, né? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, faça parte da nossa comunidade de apoiadores. Vou deixar um vídeo aqui mostrando para você como fazer isso. E antes de encerrar, um agradecimento aos apoiadores desse canal. Agora!